Pode começar como quiser, né? Hoje, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Bem-vindo a todos. E hoje a gente vai falar como que a gente tá... Eu não, né? Como que o Alisson tá aprendendo alemão e junto eu também tô pegando as dicas. E você aprende italiano, né? Eu tento aprender italiano e a gente tenta até falar em casa um pouco em inglês, né? Em italiano, em alemão, mas é mais complexo. A gente começou... Essa vontade começou por a gente ter ido para a Alemanha, né? E a gente lá se comunicou basicamente em inglês, apesar de a gente nem ser fluente em inglês também, absolutamente, mas a gente consegue se comunicar razoavelmente bem. Mas visto que a Alemanha é um país muito grande, de muito crescimento, muito rico, né? O alemão também ele é falado na Alemanha, na Suíça e na Áustria e também em Hamburgo, se eu não me engano. E a gente visitou a Áustria, né? Isso que foi legal. A Áustria, em Liechtenstein também, né? Que é tudo vizinho, tudo pertinho ali. Então todos esses países falam alemão. E no sul da Suíça acho que fala italiano também, né? Então devido à grandeza do país e também pela... como é que eu falo? Pela experiência, porque é um idioma muito diferente, né? Absolutamente diferente. Ele tem muitas palavras parecidas com o inglês, muitas mesmo, por exemplo, sorry é igual, tem o mesmo sentido, a escrita é exatamente igual, tanto em italiano quanto em inglês, tanto em alemão quanto em inglês. E também parece muito com a língua da Suécia, né? Com o sueco, o alemão parece com o sueco e também um pouco com o finlandês, né? Acho que toda a parte do norte da Europa deve ter influência ali, né? Que, principalmente as que fazem divisa. Já é completamente diferente do russo, porque até a escrita é diferente, né? O russo tem outra escrita, tcheco também, se não me engano. Mas enfim, tinha que escolher alguma a mais. E é uma forma de ter um idioma extra, né? De se diferenciar, assim. E está sendo muito bacana justamente pela não... O italiano, por exemplo, para mim, por ele parecer parecido, igual o espanhol, às vezes parece semelhante ao nosso português. Stazione, né? Causa uma... tudo você achar que tem que colocar tione, ou, sei lá, tem outras terminações que ficam parecendo com o português. Dá uma vontade de parecer que é fácil, mas quando você começa a estudar a fundo, você vê que é difícil. Já no alemão, você vai sem expectativa, você sabe que tudo é diferente e não fica criando aquela vontade, não, será que se eu adaptar essa palavra aqui vai ser igual em alemão? E não vai. Talvez seja, diz que tem muitas ainda, tem muitos que são iguais, como comunicação e communication, algo assim, mas é exceção, você não espera por isso, você tem como surpresa, né, como uma surpresa boa talvez e nem faz diferença. Então é muito legal por ser diferente, por você estar aprendendo tudo do zero. Uma dificuldade é a pronúncia, que eles têm muito um negócio... Um chiado, né? Chiado que vem da garganta. Muito ish também, spin, enfim. É bem diferente, mas está sendo legal. E não é algo de outro mundo, né? Como a gente também pensa que pode ser. Tem que ter boa memória, eu acho que acaba envolvendo decorar bastante, por ser outra língua. Mas o que eu acho assim, interessante, diferente do inglês, o inglês é muito decoreba, né? Em relação à pronúncia, né? Em relação à pronúncia, à fonética das palavras, a junção das vogais das palavras, das letras, né? As letras, isso. em uma palavra você pronuncia de um jeito e aquela mesma junção de letras em outra pronuncia de outro. O exemplo é beer e beard, né, de barba. Então, o alemão e também o italiano, ele tende a ser mais sólido nisso, né? Na junção de algumas... Das letras, das né? letras. As letras têm sons bem pré-estabelecidos, né? O uso delas permanece em diferentes palavras, em diferentes contextos. Eu não consegui validar isso em todas as palavras, mas é bacana, você consegue prever, você pode não entender o significado da palavra,
mas você consegue mais ou menos pronunciar ela corretamente, se você entender qual é o som das letras, né? Ou o som da junção das letras também, que isso pode variar. Então, E aí, como é que você está aprendendo então? Como é que você começou a aprender? eu comecei no Duolingo, né? Acho que é um dos aplicativos mais conhecidos aí. Ele, estudando, a gente também estuda inglês por aquele método de repetição espaçada, né? E muita gente julga muito o Duolingo, mas ele acaba funcionando um pouco assim. Ele funciona como repetição espaçada porque ele tem partes que ele te recorda do que você aprendeu há um tempo. Ele está sempre te introduzindo palavras novas, ele coloca histórias e escuta, né? Acho que em uma unidade ali, às vezes ele é um pouco repetitivo. E aí a gente está usando uma estratégia assim, que a gente faz a primeira opçãozinha ali da estrelinha, aprende palavras novas, faz uma ou duas histórias e tenta pular para a próxima, para aprender palavras novas. Porque eu acho que o mais importante no início de um idioma, eu acho, é você entender primeiro a estrutura de como funciona uma frase, porque muda, e aprender palavras novas. Não tem como você, não, vou aprender como funciona a estrutura direitinho aqui, mas sem repertório, sem vocabulário, não dá, você não consegue evoluir. E evoluir mesmo, porque se você consegue aprender mais palavras, aí você consegue se introduzir em contextos maiores, né? Ver um vídeo, entender mais coisas, e à medida que você vê, você vai aprendendo mais ainda. Então, aprender palavras novas eu acho que é essencial. E algo que é bastante diferente também, que a gente tem que mudar a forma de pensar, e talvez por já saber um pouco de inglês ajuda, é entender que a estrutura é diferente. Por exemplo, lá as coisas não são faladas como a gente fala, essa mesa é grande. Acho que essa não é um bom exemplo até. Mas lá eles invertem as coisas. Por exemplo, falar assim, essa mesa, eu vou correr para alcançar alguém. Às vezes fica, eu vou correr para alguém alcançar, entendeu? Se for traduzir literalmente. Se for traduzir palavra a palavra. Então você tem que estar aberto a estruturas novas, porque senão você escreve de um jeito errado. E a gente tem que ter essa mente aberta para entender que outro idioma não é simplesmente traduzir palavras, né? E também não tem que ficar se perguntando assim, por que é assim? É assim porque é assim, eles aprenderam assim. Imagina que você tivesse nascido lá, né? Não faz sentido a minha argumentação, assim como a deles não faz para mim. Então você tem que quebrar essa regra e pensar assim, não importa, eu não vou ficar toda vez me questionando, não, por que é assim? Essa não é uma pergunta que tem que ser feita, né? Você tem que entender, é assim que funciona? Então tá beleza. Buscar exceções a essa regra também podem ter, mas quebrar essa pergunta de o porquê é assim. Isso não... aliás, o porquê é assim você pode até perguntar, mas ficar lutando contra essa regra, né? Como se você quisesse adaptar para o português. Isso não faz sentido nenhum. É só você pensar para a pessoa que nasceu lá. Para ela, aquilo é a regra e acabou. Não tem sentido a sua pergunta. Enfim, é isso. E o que acontece muito que a gente está nesse processo de aprender novas línguas é acostumar a ouvir, mesmo sem entender. Então, o meu telefone, por exemplo, eu já troquei para italiano, mas o nosso Instagram, a gente tenta fazer com que o algoritmo entenda que a gente quer ver mais coisas em alemão e em outras línguas, para a gente tentar, então, absorver um pouco, mesmo que a gente não entenda o que está sendo falado, mas entender as separações das palavras em uma frase e também tentar compreender um pouco do contexto de como que eles falam, né? De como que é a fonética de cada palavra, porque no alfabeto tem palavras novas em alemão, né? Diferente do italiano, que é retirado algumas letras, no alemão adiciona algumas, né? Então... eu acho que no alemão tem principalmente... Tem uma acentuação diferente, que tem o que seria equivalente ao trema, que eu acho que não tem mais no português, isso. Foi retirado. E também tem um B diferente lá, que tem um som específico, não um som tipo de B. Um beta, né? O símbolo é parecido com um beta, eu acho.
Mas essa questão do ouvir, acho que o principal é isso, é você se acostumar. Não que você vai nem aprender um significado, mas é aquilo não soar estranho mais, né? Porque eu acho que todo mundo já passou pela experiência assim, você ouve árabe, por exemplo. Você não sabe nem onde está a separação das palavras. Então, só de você conseguir, você ouvir alguém falando e você vê as pausas num vídeo, por exemplo, você vê quando ela pausa uma palavra para começar outra, você vê que aquele som, você não precisa fazer uma musculatura da boca completamente diferente, porque parece uma coisa de outro mundo, né? Alguns sons que eles produzem. Mas você vê ela conversando, é uma gesticulação normal, então é só os músculos da nossa boca que não estão acostumados a produzir aquele som. Mas ela não faz nenhuma careta super diferente, nem nenhum esforço adicional exagerado. Ela fala com naturalidade, às vezes com mais naturalidade do que a gente em algumas palavras. Quando a gente tem dificuldade em falar, sei lá, paralelepípedo, todo mundo tem esses trava-línguas, né? E para eles soam normalmente. Então é só uma questão de realmente acostumar, né? Acho que faz muita diferença ouvir bastante mesmo. E o que a gente tem um canal no YouTube que a gente encontrou de um casal que eles falam em alemão lentamente, é tipo maravilhoso, porque é um alemão que é cotidiano, mas ao mesmo tempo eles tentam usar umas palavras mais básicas e repetir muito as palavras que estão sendo usadas naquele diálogo. E daí eles vão ao supermercado, vão ao restaurante, aí embaixo eles colocam a legenda do que eles estão falando, mas também a tradução em inglês. Então a gente consegue acompanhar o que eles estão falando, e é muito legal, né, que a gente conhece umas palavras do nada e fala, nossa, que palavra estranha ali, né? E vai dar repetição espaçada de ver isso depois em outro, ou no aplicativo, ou num livro, ou no próprio Instagram, né? É muito legal ver um vídeo várias vezes, né, para você ir se acostumando cada vez mais com aquele diálogo em específico. Por isso que alguns professores recomendam, por exemplo, se você for ver algo em inglês ou em qualquer idioma, você vê uma série, por exemplo, porque se utiliza o mesmo vocabulário ao longo das séries, né? Agora, se você vê um filme e depois vê outro, pode ser um contexto completamente diferente e essa repetição espaçada não acontece, né? Você ouviu aquela palavra, daqui a um tempo você escuta de novo, você escuta de novo, você escuta de novo. Então, esse canal é Easy German, né? O nome do canal. É muito bom. É bem legal mesmo. E a gente quer começar também a introduzir algumas músicas, né? No meu Instagram aparecem algumas músicas, principalmente infantis. Acho que as infantis são melhor, porque elas são muito fáceis, né? Tem uma, mas eu não vou lembrar, que ela é bem repetitiva, que gruda na cabeça, assim, não faz a gente esquecer. Mas tem algumas músicas que a gente quer começar a escutar que são um pouco mais jovens, né? Pra gente começar a ter uma compreensão mais ativa do idioma. E recentemente a gente comprou esse livro que Tá de tudo em alemão. ele mostra diálogos do dia a dia, né? Numa viagem, numa entrevista, cozinha, aí tem a parte de vocabulário também. De audiobook, né? É um audiobook também. Tem audiobook, ele tem a parte de gramática também. Mas assim, se eu fosse resumir, né? Pelo menos até agora, a minha experiência, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, eu começaria pelo Duolingo, muita gente fala mal, mas é um primeiro acesso muito bom. Comecei por lá e hoje a gente escutando o Easy German lá, diversas palavras eu já consigo compreender, consigo entender mais ou menos o que ela está falando, né? Mas se desprender da regra de uma frase, porque muda muito, o verbo vai lá pro final, às vezes, aquele exemplo que eu dei. Se quebra, né? O verbo se quebra. O verbo se quebra, tipo, hoje eu quero comer, sei lá, vai ser, talvez eu quero comer hoje, ou eu quero hoje comer, pode alterar completamente a estrutura. Aprender palavras novas, que é muito importante para você conseguir evoluir cada vez mais. E frequência, né? Rotina, também se expor igual funciona para inglês, o mais importante é você se expor. Então, seguir muitas coisas em alemão, começar a ver uns vídeos como do Easy German,
que mais? Comprar um livro, às vezes você não está fazendo nada, você folhear ali. É muito de passinho em passinho mesmo, né? De formiguinha em formiguinha ali. Não tem como você aprender do nada. Claro que quanto mais tempo você gasta, mais você aprende. Então, talvez a gente pode colocar uma foto na edição aqui depois do quadro que a gente colocou. A gente vai mostrar. A gente colocou no quarto e a gente vai escrevendo lá. Escrever também tem um poder muito grande, eu acho. Tanto no caderno quanto no quadro, né? Tanto no caderno quanto... É legal no quadro lá porque a gente tá vendo toda hora, né? É, hora que passa. Vamos lá mostrar, então? Vamos. Então vai na frente que eu vou... Quer fazer uma pausa ou não? Não. Então aqui a gente colocou... Aqui eu comecei aleatório, né? À medida que as palavras iam aparecendo lá no Duolingo, aí eu ia listando. Aí tá nessa ordem aqui. Aí depois eu mudei pra cá. Tem algumas palavras. Deixa eu ver alguma que talvez é parecida com o inglês. Acho que eu não coloquei porque as parecidas eu ignorava. Justamente por ser parecida. E aqui eu comecei a organizar agora por grupos, né? Então dias da semana, mês do ano, números. Acho que algo legal de comentar é a questão daquelas palavras que parecem enormes no alemão, né? Por que elas são assim? Porque eles juntam coisas. Então, por exemplo, aqui é 22. Então aqui é o 2 e 20. Então, ao invés deles separar, como a gente faz no português, 20 e 2, eles juntam. E aí quando você vai ver, por exemplo, sei lá, se for 5.555, aí fica aquele negócio que tem mesmo na internet, fum, 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 porque 5 é fum. Então eles juntam, eles não separam. Mas não é nada mais do que uma junção de palavras. Se você observar elas separadamente, você vai entender o que está acontecendo, né? Qual que é o significado daquela palavra. E aí, para juntar com o inglês, depois eu vou passar isso tudo a limpo aqui. Eu estava traduzindo, ao invés de colocar a tradução em português, eu estou pegando a palavra em alemão e colocando a tradução em inglês, né? Para fortalecer os dois idiomas. Então é isso do quadro aqui. Então esse é um pouquinho de como que a gente está aprendendo uma língua nova, totalmente diferente, né? Assim, eu não estou aprendendo alemão, né? Quem está aprendendo é o Alisson. E eu não estou aprendendo italiano, quem está aprendendo é a Mariana. Mas acaba que a gente troca informação, a gente acaba que quando vai conversar um dia em outro idioma, então acaba que às vezes a gente esquece uma palavra, usa o italiano, usa o alemão, usa o inglês e tenta não falar em português. Isso tem ajudado, né? Não funciona 100%, não vamos ser... Ninguém vai achar que, olha só o casal poliglota. Não, a gente faz uma loucura danada. Mas é assim que funciona, porque quando a gente estava lá fora, a gente não tinha alternativa, né, de falar português, porque eles não sabiam. Então, às vezes a gente falava... Por exemplo, quando a gente foi em Veneza, o cara falava espanhol, né? Era o que mais se aproximava do português. Do português, aí a gente entendia um pouco mais. Mas assim, a gente tenta só cumprir a regra de não tentar falar em português. Porque também nem sei se é muito bom essa variação tanto de língua, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. E eu, especialmente, acho que no alemão eu tenho aprendido bastante, porque eu foquei muito nesses últimos dias, né? Faço muitas lições no Duolingo, tenho feito aquela estratégia de fazer a primeira, uma, duas histórias e pulo para a seguinte, para estar sempre aprendendo novas palavras. Você tinha colocado também no Anki, né, no aplicativo, algumas frases inteiras, mas deu uma pausa, mas... no Anki hoje só está o do inglês, mas talvez eu coloque. Mas é bom, o do Anki é bacana você... É mais bacana quando você conhece mais palavras, por isso que o inglês é interessante, porque senão ficam muitas palavras que você não conhece. Então, se você tiver um vocabulário maior primeiro, aí é bom. Mas o diferencial, eu acho, assim, que eu estou me dando bem, é que eu entendi rápido, eu acho, a estrutura do alemão, porque é muito diferente. E te prendeu, né? Não estou nem aí. Da regra, da gramática. No italiano, no alemão, por exemplo, não tem, eu não sei qual que é a palavra em português, mas não tem conectores. Por exemplo, eu preciso de água. Você não fala esse de água. Você só fala
Ich brauche Wasser. E é isso. Não tem o D. Já tem o artigo. Você fala, se você falar, eu preciso... se fosse dar água, aí talvez teria o D. Ou eu quero a mesa. Aí tem o A, mas o D não. Pelo menos eu não observei até agora. E como eu não tenho estudado a gramática do alemão, eu só tenho percebido isso. Que é interessante também, que as pessoas não aprendem... Por exemplo, uma criança, ela não aprende pela regra, ela aprende através da escuta, ouvindo, testando, falando. Isso é muito interessante também, que é algo diferente do que alguns professores falam. E o professor de inglês que eu faço, ele fala isso também, que você aprende primeiro da escuta. E tem muitas escolas que tentam vender, por tentar vender a prática, ela fala assim, aprenda inglês como você aprendeu como criança, falando. E não é verdade. Você aprendeu primeiro escutando. Você praticou falando, mas primeiro você escutou muito enquanto você era bebê, desde bebê até você começar a primeira palavra, né? Então você não testou até você falar mamãe. Você ouviu muito mamãe e aí você falou. E uma coisa que eu quero falar também dessa questão da imersão, eu tenho uma imersão muito mais alta no italiano do que o Alisson, pelo italiano ser muito mais fácil de identificar. Quando a gente fala de uma língua muito complexa, que você não tem noção do que aquela palavra significa, como no alemão, é muito complexo você falar de uma imersão absoluta. Acho que te cansa muito, porque você não vai entender absolutamente nada. Algumas palavras são parecidas com o inglês, mas você não pode ter essa certeza de primeira, né? Sem ajuda, eu acho que é quase impossível, assim, você se meter no alemão... Do nada, assim, só vou ver um vídeo em alemão. E o Duolingo, assim, pro Alisson serviu muito bem, porque ele traz essa base muito mais simples, muito mais fácil, com traduções em português, porque não tem como desconciliar da tradução nesse primeiro momento. É algo muito complexo. Mas agora a gente já tá conseguindo, assim, o Alisson tem conseguido ver alguns vídeos, ouvir algumas músicas, entender um pouco mais da língua. Mas realmente, por ser uma língua muito complexa, algum aplicativo, assim como o Wlingua que eu utilizo, né, ele torna necessário, né? É muito diferente. Se eu conhecesse, talvez a partir de um certo ponto, quando eu começar a conhecer as estruturas principais, verbos, interrogativos, números, e ali tiver um contexto, você deduz uma palavra, né, pelo contexto, pelas imagens. Uhum. Agora, quando você não sabe nada, você não sabe o que é um oi, o que é um tchau, o que é um quem, quando, por quê. Você não vai entender nada. E aí seria... Te frustra, Assim, até então tem sido muito bom a experiência no Duolingo. Eu acho que depois eu vou ter que migrar para outro método, mas com certeza. Para início, eu tenho ficado... muito feliz com o aprendizado. Acho que já tem mais de 700 palavras lá no Duolingo como aprendidas. Muitos interrogativos, números, muitos verbos, adjetivos, muitos, pequeno, grande, bonito, feio, educado, vários, né? E quanto tempo, assim, você tá aprendendo? Mas assim, que você pegou para aprender mesmo? No modo hard deve ter um mês. Um mês para 700, sei lá quantas palavras, para aquele quadro cheio de informação, eu acho um avanço muito significativo. Quando a gente foi na Alemanha, a gente aprendeu lá, por exemplo, lá, que obrigado era Danke, né? Aprendeu lá, a gente não estudou nada. Não. Aí nem hoje, Guten Tag, Guten Morgen. Nem bom dia, boa tarde, nada. Hoje eu acho que a gente já conseguiria falar alguma coisa, pedir água, pedir bebida, pedir comida, dar boa tarde, bom dia, boa noite. Eu preciso de descanso, eu preciso de, sei lá, várias coisas. Né? Um táxi. Precisar é uma palavra muito usada, né? Você tá lá, você demanda muito. Enfim, acho que seria bem bacana hoje isso em um mês no modo hard, mas já tem uns 3 meses que eu tô brincando no Duolingo, né? Mas no último mês é que foi muito, todos os dias, né? Todos os dias. Mais de umas 6 horas por dia de imersão. Um pouco mais, eu diria.
Por dia? Não, acho que menos, mas teve dia que sim, teve dia que umas 6 horas fazendo muito Duolingo. Enfim, tá sendo muito bacana. É isso. É isso. Curte, comenta e compartilha. Obrigada, amor.